Há um tempo atrás, ela escreveu esse livro, Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Vem bomba aí, gente. Prestem atenção no que essa moça vai dizer. Olha ela aí, como é que você está, Elisa? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Gerson, Fernão. Elisa, conta um pouco para nós como é que foi a história desse livro e o que tem lá dentro dele. Esse livro, ele foi fruto, então, da minha viagem, mas não só da viagem que eu fiz lá para a Espanha em junho do ano passado. Eu fui em 22, no final de 2021, teve muita repercussão internacional sobre o caso Carvajal, as denúncias gravíssimas que envolveram o Brasil, e praticamente aí no Brasil estava sendo ignorada toda a história. E o Carvajal, que é esse ex-general venezuelano que foi preso lá na Espanha depois de muitos anos fugindo da justiça e ter muita história antes, até ele ser preso na Espanha, ele havia apresentado aí as denúncias gravíssimas contra a América Latina para aliviar a situação dele diante da justiça da Espanha. Uma apelação premiada, que agora voltou a valer no Brasil, porque agora o Flávio Dino está... que agora voltou exatamente, né? E que ele tentava, de alguma forma, provocar essa contribuição com a justiça e obter benefícios, né, processuais. Ele tendo estado por mais de 10 anos como braço direito de Hugo Chávez, e também no governo de Maduro, foi ministro, ele foi deputado, ele foi chefe da inteligência, da contra-inteligência da Venezuela. Ele era como se estivesse assim, por cima do labirinto, enxergando tudo o que se passava, todas as relações, e falar, né, olha, lembrem-se que quem sou eu, as informações que eu tenho, e eu posso colaborar. Então, eu vou dar uma pista do que eu posso colaborar. Toda a esquerda latino-americana, a esquerda espanhola, a esquerda italiana foi financiada com dinheiro ilegal da PDVSA, mais o narcotráfico, sobretudo as Farc, pelos cartéis da Colômbia, México e Venezuela, e eu posso, inclusive, dar nomes. E ele começou, né? Gustavo Petro. Toda a esquerda latino-americana e hispânica, hispanoparlante, foi financiada. E italiana. E italiana, sim, pelas Farc, por cocaína, por... E pela PDVSA, que é a PDVSA, que é essa estatal que, quando o Carvajal começou a descrever toda a história, que eu comecei a acompanhar, era incrivelmente igual ao uso da Petrobras no Brasil. Então, o modus operandi era o mesmo. Usaram uma estatal, né, petroleira, para fazer o financiamento da corrupção, segundo as denúncias que ele começou a trazer. Quando ele colocou os nomes na mesa, que ele colocou Gustavo Petro, Cristina Kirchner, o Correia do Equador, o Ortega, ele começou a colocar todo mundo, inclusive o Lula, que ele colocou na mesa, daí pronto, né? Foi aquele auê. Ele pôs o Lula? Como? Em que termos ele pôs o Lula? Ele pôs o Lula como o brasileiro que recebeu diretamente o dinheiro ilegal da Venezuela para que ele pudesse alavancar as suas campanhas políticas e chegar ao poder. Por isso que o nome do meu livro é Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina, porque esse financiamento, ele foi, segundo Carvajal, todo direcionado para as campanhas políticas, como Cristina Kirchner e todos os outros, Gustavo Petro, para que eles pudessem ascender ao poder. E eles ascenderam, eles conseguiram chegar ao poder. E Carvajal diz, foi graças a este financiamento legal. Então, se o que se comprovar das denúncias de Carvajal, tudo for devidamente comprovado, então nós não tivemos eleições, nós tivemos um sequestro de poder em toda a América Latina. O poder foi sequestrado por quem? Pelo narcotráfico, né? E por outras formas de corrupção. E como é que ele foi parar com os Estados Unidos? Qual era a conexão para ele acabar sendo, enfim, extraditado para lá? Veja bem, quando o Carvajal estava lá na Espanha e que ele fez essas denúncias, vários países enviaram os seus representantes da justiça. Então, a Colômbia enviou um representante da Suprema Corte,
a Argentina do Ministério Público, a Itália o Ministério Público, o Equador, eu acho que foi do Senado, todos enviaram representantes governamentais da Justiça ou de parlamentares até a prisão de Extremeira, onde eu estive, menos o Brasil. E qual Mas foi não mandou ninguém? Não, mas não foi ninguém, só foi a Elisa Robson sozinha lá, sem proteção policial, sem nada. Cheguei lá na cara e na coragem, bem jornalista mesmo. E daí o Brasil não mandou ninguém. Mas todos esses países mandaram porque eram denúncias muito graves e começaram suas investigações. O Brasil continuou fazendo a egípcia, né? Não é comigo isso. Os Estados Unidos já estava nessa história há muito tempo. Na verdade, há 15 anos que os Estados Unidos vêm investigando o papel do Carvajal, mas não só dele, de um minigrupo de muito poder na Venezuela, que estão todos nesse processo, o mesmo processo do Carvajal. Quem está no mesmo processo do Carvajal? Alguns figurões da Venezuela e Nicolás Maduro. Eles estão todos no mesmo processo. Então, é por isso que, pouco tempo atrás, nós ouvimos aí um pedido de recompensa, 15 milhões por Maduro. Foi essa promotoria de Nova York que pediu 10 milhões pelo Carvajal, 15 milhões para o Maduro, porque eles estão no mesmo processo. E isso começou há 15 anos atrás. Há 10 anos, a promotoria de Nova York pediu a extradição do Carvajal. Há 10 anos atrás. Há 10 anos, exatamente, 10 anos atrás, pediu essa extradição. Então, faz 10 anos que eles estavam aguardando que as coisas acontecessem internacionalmente para que viesse esse importante personagem aí, viesse para cá. Então, há 10 anos. Por causa dos esquemas de tráfico de droga, que os Estados Unidos procuravam ele. Exatamente. E por que há 15 anos começou essa investigação? Porque foi descoberto uma conspiração da Venezuela com as Farc e México para inundar os Estados Unidos com drogas. Então, havia toda uma estratégia, era uma meta, né, que essa meta, inclusive, né, ela foi associada até a Foro de São Paulo estar participando dessa conspiração. Houve até uma associação em relação a isso, por causa de todas as conexões, né, as conexões que tem Foro de São Paulo. As Farc tinham representante oficial no Foro de São Paulo. No Foro de São Paulo, as Farc têm representante, mesmo agora que virou partido político, que é um absurdo lá na Colômbia, eles tinham representantes na Venezuela, e a Venezuela expulsou a representante da União Europeia, por exemplo, de lá, né, o embaixador dos Estados Unidos de lá, e colocou as Farc como um órgão oficial. Então, quando os Estados Unidos descobriu isso, há 15 anos atrás, eles começaram essa investigação. Descobriram, então, tudo e marcaram as peças desse jogo. E uma das peças era o Carvajal. Nesses 10 anos que foi pedido extradição, daí aconteceu muita coisa, né? O Carvajal chegou até a ser preso e escapar da prisão na Espanha, ele se escondeu em Portugal, teve muitos países aí que ele esteve sempre nessa, teve uma época, por exemplo, que Maduro protegeu ele. Maduro dizia, não, ele é um diplomata, porque ele tinha passaporte diplomático, então ele pode circular, se ele for preso, isso é contra o nosso país e não sei mais o que. Então, teve até esse momento que Maduro estava ao lado dele. Depois eles romperam completamente, e tanto é que Carvajal fez campanha, digamos assim, para o Guaidó, né? Daí ele me contou essa história. Saber por que foi essa ruptura, Elisa? Olha, o que eu soube lá na Espanha quando eu estive, que eles me falaram, eles assim, elogiaram muito, ele elogiou muito, eu conversei com a família dele também, com a esposa do Carvajal, e eles falaram o seguinte, que Chávez tinha as melhores das intenções, que ele queria transformar a Venezuela num país maravilhoso, e rico e próspero, tarará, tarará. Como, de fato, lá no começo da história de Chávez foi um pouco diferente do final dele. E ele tinha as melhores intenções. Quando entrou Maduro na história, o que aconteceu? Maduro, como se Maduro tivesse deturpado tudo e feito todas as coisas erradas. E quando Chávez morreu, ficou Carvajal e Nicolás Maduro ali na posição estratégica. Então, houve uma disputa de poder. Essa disputa de poder começou a esquentar, né, com o passar do tempo.
Afinal, os dois eram um braço direito, outro braço esquerdo do Chávez, os dois eram poderosos ali. O Chávez morre e começa uma disputa de poder. Maduro sobe, então, como torna-se presidente, e Carvajal continua sendo um dos mais poderosos da Venezuela, né, sabendo de tudo que acontece lá. Mas eles começaram a ver começou a haver toda essa disputa de poder, e quando Carvajal começou a fugir da justiça e foi preso a primeira vez, escapou, daí Carvajal também começou a entregar todos os podres de Maduro, e daí a coisa entortou de vez, daí eles romperam. A realidade, Fernão, é que o Carvajal foi extraditado agora por causa da guerra na Ucrânia. O Hugo Carvajal, ele não era extraditado porque a própria União Europeia não permitia. Foi feito um acordo, inclusive com o governo espanhol, que estava pendente de uma autorização, de um apelo que foi feito pela defesa do Hugo Carvajal para ele não ser extraditado para os Estados Unidos. Isso estava travado lá na União Europeia já há bastante tempo. O que acontece? Hoje, a Venezuela ela entrou dentro da disputa no aspecto da guerra da Ucrânia. E os Estados Unidos pressionaram a própria União Europeia para que houvesse essa liberação. A União Europeia, então, liberou o processo e, imediatamente, muito rapidamente, o governo espanhol fez a extradição. Ele chegou aqui já em Nova York e já foi marcado, inclusive, o julgamento. E, inclusive, a Elisa, ela deu em primeira mão isso no Twitter, eu acompanhei, que foi marcado para novembro agora, já o julgamento. O promotor vai trabalhar em cima de reunir todas as provas e, provavelmente, para desespero do Lula, PT e Caterva no Brasil, haverá uma série de acordos, que aqui nos Estados Unidos são muito comuns, que a promotoria faz um acordo para que o acusado faça a delação e, com isso, ele diminua a sua pena. É o sistema que nós copiamos e o PT baniu e agora... Isso, exatamente. Então, nesse contexto, Elisa, eu vou botar um pouquinho aqui de pimenta na história pelo seguinte. Na semana passada, Elisa, teve uma senhora bem simpática, eu vou mostrar a foto dela aqui primeiro, numa atividade bacana, veja com esse índio aqui, né? Eu não sei se o Fernão sabe quem são essas pessoas que estão aí, mas eu vou dar uma dica para ele, ó. Aquela senhora ali do meio, um pouquinho mais fortinha, com uma sandália, né? Que está sorrindo ali entre as duas mulheres, que está vendo esse índio fazer essa performance, ela é uma pessoa-chave, conhecida na Europa, porque ela esteve no Brasil semana passada em reunião com ninguém, nada mais, nada menos do que o nosso grande articulador internacional, Celso Amorim. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a Victoria Nuland. Essa senhora aqui, a Victoria Nuland, ela é a quarta pessoa hoje na hierarquia do Departamento de Estado aqui nos Estados Unidos. Ela é muito importante porque ela estava na Europa quando a OTAN foi se deslocando para a leste. O marido dela é o principal teórico aqui nos Estados Unidos do que se chama do neoconservadorismo, que justificou a invasão do Iraque. Inclusive, eles defendem esse grupo, que o marido dela é o principal intelectual, é um grupo bipartidário, viu, Elisa? Tanto republicanos quanto democratas são unidos em relação a isso, e que eles fazem um lobby muito grande da indústria bélica. Ela esteve na Ucrânia, Fernão, em 2014, exatamente fazendo esse papel que ela está fazendo no Brasil hoje, de chegar ali, articular, e ela esteve com o Celso Amorim trazendo um recado, né? E por que ela traz esse recado? A Elisa colocou assim, ó, por isso eu vou provocar e vou pedir para a Elisa elaborar um pouquinho. Ela colocou assim: Lula do Brasil prometeu salvar a democracia. Por que ele está abraçando Maduro? Pois é, né, Elisa? Então, a Victoria Nuland, ela veio ao Brasil perguntar o seguinte: poxa, nós investimos aí na eleição e você agora resolveu receber navios iranianos, navios militares, resolveu promover o Maduro a um grande estadista, traz o Maduro ao Brasil sabendo que existe uma recompensa de milhões e que ele está envolvido nessa organização criminosa. Como é que fica isso?
Diga aí, Elisa, qual é a sua Deixa eu leitura? pôr só mais um feijãozinho nesse angu aí. Fora disso, né, você tem aquela conversa de sempre recorrente aí da Vaza Jato, né, que foi obtida, aquelas gravações foram obtidas com hackers russos, né, e tem uma conversa recorrente de que tem uma mão do Putin nisso, né, e o Putin agora está lá, quem está furando o bloqueio da Rússia por causa da Ucrânia, entre outros, é a Petrobras, né, que está comprando diesel deles e tal. E o Lula, que não sai de lá, né, que está lá toda hora passando a mão na cabeça dele. Então, você vê, olha, nada como a internet, hein? Ela internacionalizou tudo. E a Elisa até colocou em inglês aqui, né? E ela falando que ontem, né, na verdade, quando ela publicou, ela fazia referência a uma reunião que aconteceu ontem, né? Que a Dilma Rousseff se encontrou com o Vladimir Putin, né? E a Elisa também, ela foi a primeira a colocar isso, e inclusive denunciando aqui nas redes sociais dos Estados Unidos. Por isso a gente tem que aproveitar a Elisa aqui para ela falar um pouquinho para a gente desses bastidores, desse nexo, né? Não, então, peraí, vamos retomar. Elisa, eu estou aqui, eu estava curtindo a tua história aqui, estou mergulhado nela, vamos lá. Você retoma de onde você parou, né? Não, mas tem toda a conexão com o que o Gerson comentou. É exatamente isso. Por que agora, né? Então, os Estados Unidos tinham um motivo para conseguir para pedir essa extradição, que já faz muito tempo que eles estavam aguardando, foi todo em função dos cartéis de drogas da América Latina, mas você vê, muito tempo aguardando. E por que agora, de repente, agora deu certo a extradição dele? Ele veio, jogar depois de tantos anos, do nada apareceu o Carvalho, conseguiu ser extraditado. Bom, a explicação mais clara que nós temos é a questão da geopolítica, sim, né? Por quê? Nós temos aí Kim trabalhando, Europa e Estados Unidos juntos, porque foi o Tribunal de Direitos Humanos da Europa que, de repente, mudou seu entendimento sobre Carvalho permanecer na Espanha e, não, vamos mandá-lo para os Estados Unidos. Porque até o momento, o que acontecia? A defesa de Carvalho dizia o seguinte: Carvalho não pode sair da Espanha porque ele será condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. E veja bem, o Tribunal de Direitos Humanos da Europa não pode aceitar uma coisa dessas. E esse tribunal, que é o Tribunal de Estrasburgo, dizia o quê? Sim, é verdade, não podemos aceitar prisão perpétua. Então, todo esse tempo, eles diziam que realmente isso era difícil. De repente, esse tribunal mudou o entendimento e falou o seguinte: não, nós pensamos melhor. Você vai para os Estados Unidos porque você vai ter um julgamento justo. Não acreditamos que você vá pegar prisão perpétua por mexer com drogas, né? Que nos Estados Unidos é a prisão perpétua assim, né? E daí liberaram ele, de repente, no momento, do dia para a noite, liberaram. E o Carvalho veio, nas horas seguintes, ele já estava em Nova York. Bom, o que nós temos de mais evidente é, de fato, a guerra geopolítica, né? O que nós estamos acompanhando. Então, Europa e Estados Unidos de um... da Europa aí, né? Exato, Europa e Estados Unidos de um lado, agindo com o Carvalho e usando, né, para pressionar quem? América Latina e China e Rússia. Porque a América Latina, incluindo Maduro, incluindo todo mundo, né? Lula, principalmente o Brasil, que é o principal país, dizendo o tempo todo que está fechado com a China, que está com a Rússia, e em Washington, claríssimo, todos entendendo que Lula está contra os Estados Unidos. E quando eu falo claríssimo, eu estou falando de republicanos e democratas. Eu vi senadores republicanos e eu vi senadores democratas criticando o que Lula estava fazendo, né? Que posicionamento é esse? E criticando Biden. Porque cobrando de Biden, porque Biden não toma as rédeas em relação ao Lula, senador democrata. Os mais vendidos jornalistas da imprensa vendida brasileira que não sabem isso aí. Que não sabem disso. Então, veja só, senador democrata falando assim: Biden, que absurdo, como é que deixou o Brasil ficar nessa situação, se abraçar com a China e com a Rússia?
Então, essa pressão havendo aqui de ambos, né, os lados, o que aconteceu? De repente acontece isso, Carvajal vem para cá e agora se torna um instrumento de pressão. No mesmo dia que Carvajal chega aqui, daí Carvajal chegou aqui e começou toda a visibilidade, e Carvajal já tinha, inclusive, me falado, né, falado de uma forma geral, e me falado também lá quando eu estive na Espanha. Entregarei todas as provas de todas as denúncias que eu fiz mediante uma delação premiada que me beneficia, obviamente, né? Eu conseguindo a redução da pena, porque aqui, se ele pegar, eu já até coloquei no meu Twitter, se ele pegar 30 anos, que é relativamente baixo para tráfico de drogas, é prisão perpétua, porque ele tem 63 anos. Então, ele precisa fazer uma boa negociação, ele precisa entregar tudo o que ele tem de importante para que os Estados Unidos tenham como arma política, óbvio, né? A arma política contra todos esses ditadores latinos aqui. Agora, veja bem, teve a primeira audiência, daí teve a segunda audiência do Carvajal, primeira de apresentação, segunda audiência, que iriam começar, então, todo esse processo aí da defesa, a defesa cobrando a promotoria acusando e tudo mais. No segundo dia de audiência, essa audiência durou 10 minutos. Foi o mesmo dia que a embaixadora brasileira se reuniu com Lula, lá no Planalto. Então, ficou muito evidente. E no dia, daí se reuniu, olha, veja só, a embaixadora brasileira se reuniu com Lula no Planalto, no dia seguinte saiu a notícia, né, no mesmo dia, mas foi noticiado no dia seguinte, que o julgamento de Carvajal estava sendo adiado por 3 meses. Então, só dia 1º de novembro está previsto que comece o julgamento de Carvajal. Muita coincidência. No dia seguinte, ou 2 dias depois, está Dilma com Putin. De novo, as peças se movendo. Lá vai, né, de novo os comunistas também, e mais uma vez as peças se movem, e acontece aí uma movimentação muito interessante internacional. Então, está muito claro que a questão do Carvajal deve ser usada como instrumento de pressão nos próximos 3 meses, daqui para frente, eu não sei. Agora, que Lula está comprometido até o pescoço com a China, principalmente com a China, a Rússia também, mas a China é uma coisa assim, unânime nos Estados Unidos. Não há ninguém que defenda, sabe? Nenhum político, ninguém. Então, é um horror que o Brasil esteja com a China. Então, principalmente em relação à China. A China fez o quê? Em abril desse ano, anunciou um investimento de 50 bilhões de reais no Brasil com Lula. Não sei para onde foi esse investimento, né? Deve ter ido para o bolso de alguém. Mas 50 bilhões é para resolver muita coisa no país. Não sabemos onde está esse dinheiro. Eu já disse muitas vezes aqui, olha, não tem nada, não tem preço que seja caro para a China, para o Brasil cercar os Estados Unidos pelo sul, né? E ficar... Bom, tá lá tamponado agora, né? Exato. Então, 50 bilhões não é um investimento, né? 50 bilhões é uma compra, né? O Brasil se vendeu, o Lula vendeu o Brasil, então isso não é um investimento. Então, as coisas ficaram nessa trama aí, tem um nó aí, e esse nó pode ser desatado a qualquer momento, pode ser desatado para frente, e fora isso, ainda temos outros movimentos muito interessantes. Quando o Lula não estava no Brasil, viajando, nem sei se ele estava, onde que ele estava, qual país que ele estava, Klaus Schwab se reúne com Alckmin. Quando ele estava fora do Brasil, na verdade, Klaus Schwab se reuniu com quem? Com o presidente em exercício do Brasil, que era o Alckmin. Klaus Schwab, que é o grande representante da União Europeia e, né, representa também, informalmente, os democratas dos Estados Unidos. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta aqui, colocando essa matéria da BBC News Brasil. Governo Biden pintaram Lula como democrata, como um democrata, salvador, e agora estão presos a isso. Lula está, obviamente, contrariando interesses americanos, mas não podemos criticá-lo como normalmente faríamos, por todo o endosso que foi dado lá na campanha eleitoral. Inclusive, a Nuland esteve no Brasil e ela deu uma declaração dizendo que os Estados Unidos tinham convicção de que o processo eleitoral do brasileiro era rígido, era muito moderno e concitou a todos a reconhecerem o resultado antes das eleições.
E foi interessante que depois saiu uma matéria, inclusive aqui nos Estados Unidos, dizendo dessa decepção, que o Partido Democrata apoiou Lula e agora, como você mesmo falou, né, Elisa, eles estão caindo na real, né, como se estivessem surpresos de quem era Lula. Pois é, né, Fernão? Essa surpresa... Cada vez mais, só o Alzheimer salva o Biden, né? Mas, Elisa, tem uma pessoa aqui, ó, a Gabi Casagrande, diz assim: Coronel, pergunta para Elisa se a vinda do general da Venezuela, Rodrigo Ceballos, tem algo a ver com isso. E eu vi que você publicou, e eu tenho te acompanhado, eu vi que você publicou, o Brasil receberá nos próximos dias Remígio Ceballos, ministro do interior da Venezuela. Ele é acusado pelos Estados Unidos, Europa e Canadá de promover níveis flagrantes de corrupção e abusos de direitos humanos. É um dos principais nomes de sustentação à ditadura de Nicolás Maduro. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu acho que continua sendo uma movimentação em torno do caso Carvajal. É impressionante. Então, eu acho que é mais uma movimentação. Veja bem, agora, quem convidou o Ceballos para vir para o Brasil foi o Dino, né, o ministro da Justiça. Ele convidou, e todos eles, quando eles vêm para cá, quando veio a embaixadora se reuniu com Lula, esse Ceballos vai se reunir com o ministro da Justiça, todos eles, até o Klaus Schwab, todos eles só têm um assunto, que eles falam, é sobre a Amazônia, estamos falando sobre todos, eles falam, a reunião sobre a Amazônia. Então, é muito curioso, porque as coisas acontecem e há uma evidente preocupação. Aí, de novo sobre a Amazônia. Então, o Flávio Dino falou, não, eu vou receber o militar venezuelano para falar da Amazônia também. Então, tudo muito curioso, né, e o recebimento agora. Eu acho que ficou uma situação mais complicada ainda, porque recém os Estados Unidos sinalizaram o Carvajal, e daí no dia seguinte, ou 2 dias depois, vem aí o ministro da Justiça do Brasil e anuncia que um nome perigosíssimo, complicadíssimo, super acusado aí por Europa, Canadá e Estados Unidos, vai ser recebido aqui de tapete vermelho, né, para tratar o quê? Né, eles vão falar sobre o quê? O outro homem estratégico, um equivalente do Carvajal atual, porque esse aí também é da alta cúpula das Forças Armadas. Até que... Alô? Oi, eu acho que é o sinal da Elisa, ela está com um problema lá com a internet um pouquinho, mas colocando um pouco mais de pimenta aqui, enquanto ela não volta, né? É interessante que essa vinda da Victoria Nuland aqui, poucas pessoas falaram sobre isso, né? Mas essa reunião dela com o Celso Amorim, ela sai dessa reunião falando, ela fez uma declaração dizendo que os Estados Unidos tinham uma grande expectativa no governo Lula e que o governo Lula conseguisse promover eleições democráticas na Venezuela. E que eles tinham a expectativa de alguma forma, né, conseguirem que o Lula fizesse a Nicarágua soltar ali o bispo, ter uma relação melhor com a Igreja Católica e também trazer o Daniel Ortega e o Maduro para uma posição mais democrática. Veja que foi uma declaração diplomata, né? A Victoria Nuland, ela tem o nível mais alto na diplomacia aqui dos Estados Unidos, né? Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos a diplomacia nem sempre é conduzida por profissionais do corpo diplomático, mas no caso dela, ela é uma profissional. Tanto ela quanto o marido são muito respeitados aqui nos Estados Unidos, e quando ela vem, ela para de ir à Europa, para de ir à China, inclusive, eu não sei se você soube, Elisa, e o Fernão também, o Harry Kissinger, ele está vivo, está com 100 anos, e ele foi na China essa semana. Não, mas ele foi na China essa semana, se encontrou com líderes chineses à revelia do Departamento de Estado. Então, veja que coisas estranhas estão acontecendo nesse momento aqui com o Biden, que, como você falou, ele pode se espelhar aqui no Alzheimer, né? Mas, Elisa, voltando agora que seu sinal voltou, fala um pouquinho para a gente, então fecha esse assunto aqui do Ceballos, que ficou um pouco travado, né?
Então, o que eu vejo é que, então, na sequência, né, depois que os Estados Unidos sinalizam que vão prolongar o caso Carvajal, então vem o Flávio Dino e faz esse convite aí para esse próximo militar aí, que também é ministro na Venezuela, vir ao Brasil. Do que eles vão tratar, né, do que eles vão comentar? Então, oficialmente é sobre a Amazônia, mas, assim, claramente é uma estratégia a ser pensada, desenhada em torno dessa pressão internacional que está havendo para que se venha à tona, né, todas as denúncias do narcotráfico e Venezuela e poder político. Quer dizer, então, aquela ligeira mudança de tom do Lula em relação à Venezuela e essas ditaduras aqui de baixo tem mais dedo do que só o Lacage, Paul e os outros que deram sim. broncas públicas nele, né? Exatamente. O presidente do Uruguai e eu acho que do Paraguai, né, também. Paraguai, e até o do Chile, que até o do Chile, isso. Até o do Chile, que é de esquerda. Antônio perguntou aqui o seguinte, não entendi, quer dizer que o Lula teve o poder de fazer a justiça americana prorrogar para novembro o processo de Carvajal? Não é isso não, viu, Antônio? O Ministério Público, aqui, o promotor que está nesse caso, né, o procurador, ele, no termo brasileiro, ele que pediu a data, ele propôs a data ao juiz para que ele tenha tempo para fazer todas as negociações com a defesa e reunir todas as provas, porque ele que vai apresentar a acusação. Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito nesses próximos meses, porque o julgamento, quando ele iniciar, essas tratativas todas têm que estar prontas, elas têm que estar todas costuradas. Claro que existe também o aspecto geopolítico, porque ganha-se tempo para o Lula refletir melhor sobre a vida, né? Para Dilma Rousseff também pensar melhor, porque veja que ela propôs Quem sabe no fim ele acabe ganhando o prêmio da paz lá, né? Isso, pois vão convencer ele a mudar de linha. O jogo está interessantíssimo. Interessa a todas as partes ganhar tempo para exercer essas pressões, cada um na sua direção, né? E disputar os pivôs desse jogo aí, dos quais o Lula é um. Particularmente, acho que a questão do Carvajal vai vir à tona, assim, porque Lula está muito comprometido. Acho muito difícil que ele vá abrir mão desse acordo com a China, por mais complicado que seja o caso do Carvajal. E provavelmente o Carvajal deve vir à tona e colocar, explodir com tudo. Acho que vai ser esse o caminho. Agora, Elisa, em que nível de detalhamento chegou o Carvajal com essas denúncias de financiamento de campanhas aí na América do Sul inteira e tal? Como é que foi? Não, ele conta muitos detalhes, né? Muitos detalhes de vários. Por exemplo, ele contou exatamente como foi a campanha da Cristina Kirchner. Ele falou: olha, foram 15 milhões de dólares que foi para a campanha tal, e foram 15 voos. Cada voo levava $1 milhão para ela durante toda a campanha. Um desses voos, inclusive, foi interceptado por um acaso lá em Buenos Aires, porque tinha uma funcionária que não sabia da história e conseguiu, e daí virou um escândalo. Mas o Carvajal falou que lá foram 15 voos que levaram todo esse dinheiro, e eles circulavam muito, o dinheiro circulava muito por meio das malas diplomáticas, e ele circulava para todos os lugares. Eu perguntei, e o Brasil? Falou, o Brasil foi exatamente igual à da Cristina Kirchner. Então, como igual de voos, ele é de voos, malas diplomáticas. Então, essas malas circulavam via as embaixadas, né? A Embaixada de Cuba era uma das principais que fazia a conexão para a América Latina, vinha Venezuela, da Venezuela ia para Cuba, e lá na Europa ia para a Espanha, e lá na Europa foi todo o partido lá do Podemos, que é o partido deles da esquerda, e também o PSOL, todo esse partido, ele diz que o partido do Podemos também foi da mesma forma, foram recebendo por várias malas diplomáticas milhões para que eles chegassem ao poder. E ele falou que no Brasil é a mesma coisa, e o mais grave, ele falou, isso não só aconteceu na época de Hugo Chávez e Maduro, ele falou, está acontecendo agora, na eleição de 2022. Ele falou, essa eleição está sendo financiada, ele fez essa denúncia.
uma acusação gravíssima. E é impressionante que o nosso Tribunal Eleitoral não tenha achado nada curioso uma coisa dessas. Cabe um esclarecimento. Quando a gente fala mala diplomática, é bom a gente esclarecer para as pessoas que não é uma mala física, né? Esse termo, mala diplomática, ele atualmente ele não tem mais nenhuma limitação. Só para vocês terem uma ideia, o Sergei Lavrov, ele foi ao Brasil, depois ele foi à Venezuela, foi a Cuba e foi a Nicarágua. Ele foi recebido no Brasil e ele trouxe uma mala diplomática que era um container que foi enviado primeiro para a Argentina e depois da Argentina veio no avião militar e esse container foi mandado direto para a embaixada da Rússia sem passar por nenhum controle alfandegário. Então é só para vocês entenderem que mala diplomática cabe muita coisa. Vai muito além. É isso mesmo que o Gerson falou. Tipo, ninguém questiona, né, um diplomata. Nem pode, né? Acho que tem até lei, inclusive, não pode. Essa outra dimensão que a Elisa foi explorar, numa ponta vai parar em droga, né, em petróleo, nos grandes dutos de dinheiro. E na outra ponta acaba no tiro na nuca, né, que é a China e aquele troço. Então, nós estamos no meio disso aí, né, escolhendo se nós vamos até o tiro na nuca ou se nós vamos conseguir reverter essa história e voltar para a civilização. O que interessa, o que pesa nesse jogo aí é isso que a Elisa falou, que fecha o quadro planetário desse troço. Isso é uma operação planetária, é um jogo entre as duas metades em que o mundo está dividido desde sempre, e só que agora isso está tomando uma característica realmente pesada, né, de força, e tem um momento crítico nisso, que é quem já jogou War alguma vez, né, olha para o mapa e você entende o que está acontecendo e qual é o valor desses movimentos que estão em curso neste momento. Como é que isso se costurou, toda essa operação da droga, tal? Isso não é por acaso, né? Isso é uma coisa que vem sendo construída meticulosamente nos bastidores, tal, e agora começa, de repente, a aparecer a ponta da verdade. Então, mais uma vez, Elisa, chapeau, grande reportagem, e vamos lá. Vamos lá para os próximos capítulos aí. Agora eu estou aqui louco para saber. Eu também, para ver onde isso tudo vai dar.